Começa agora, em resumo, um bate-papo sobre ciência e pesquisa aqui na Rádio Fiscar. Olá a todos e todas. Estamos aqui nos estúdios da Rádio Fiscar, dando início a mais uma edição do programa Em Resumo. Estamos recebendo aqui com muita satisfação o professor doutor André Carlos Ponce de León, que é um pesquisador da USP, do Instituto de Ciências Matemáticas e Computação, da USP, não é? Que pesquisa sobre inteligência artificial e uma série de outras coisas, além de ser família de León, que é a família do meu padrinho lá do Rio Grande do Sul. Então nós acho que temos um parentesco, ele é um cara muito simpático, como vocês vão perceber. André, muito obrigado por aceitar o nosso convite, tá? Muito obrigado, Ronaldo, eu agradeço, também estou muito feliz de estar aqui, e conversa em família fica até mais fácil, né? Fica bem mais fácil. Fica bem mais fácil. Bueno, a nossa conversa com o professor André é a respeito da inteligência artificial. E como eu já havia mencionado para ti, numa matéria no jornal espanhol El País, há uma discussão a respeito de alguns problemas em relação à mudança climática, ao universo digital como um todo, não é? E como isso se reflete na América Latina. Segundo o jornalista que assina a matéria, ele diz que a ONU disse que quem sofrerá os piores impactos disso é a América Latina. Bom, nós não vamos discutir o clima porque não é a tua pesquisa, mas a questão digital, como é dentro do teu universo de investigações, eu te perguntaria, André, primeiro, o que vem a ser especificamente a inteligência artificial? Estou te perguntando, pensando que weberianamente o nosso ouvinte, de repente, é alguém que não é especialista na área. Então, como ele compreender o que é a inteligência artificial, qual é a aplicação disso no nosso dia a dia, certo? E como o Brasil se encontra hoje nas investigações, nas pesquisas sobre inteligência artificial? Bom, Ronaldo, primeiro, o termo inteligência artificial já tem algumas críticas de pesquisadores. Ele acha que não é muito fiel ao propósito dele. Porque qual é a ideia? A ideia é você simular a inteligência humana em máquinas. Então não é que seja artificial, é simulado, é uma inteligência de máquina. Perfeito. Ele está no nosso dia a dia a todo momento. Quando você está usando o Facebook, quando você está lendo e-mail, tem algoritmos de aprendizado de máquina, que é uma área de inteligência artificial, que procura padrões de forma a trazer as informações que interessam a você. Pela forma como você interage com a sua rede social, por exemplo. Ou quando você vai no Netflix e você quer escolher um filme, ele recomenda filmes de acordo com os filmes que você já assistiu antes, ou que pessoas que têm gosto semelhante ao seu assistem. Perfeito. Então, a ideia é sempre o quê? É ajudar as pessoas. Claro que, como toda tecnologia, você pode usar bem ou pode usar mal. Claro. Né? A inteligência artificial não está livre disso. Né? Mas eu acredito, eu sou um otimista, que a tecnologia tem que ser criada para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Né? Claro que alguns grupos podem ter lucro, não tem problema, mas o objetivo principal é o quê? Que as pessoas vivam melhor. Que as pessoas já adoeçam menos, que as pessoas tenham educação de melhor qualidade, tenham acesso a um ambiente de saneamento, de segurança e assim por diante. Isso a gente viu com várias tecnologias. Tecnologia, por exemplo, teve uma grande preocupação quando foram criadas as estradas e começaram a transitar carros pelas estradas. Isso vai criar muito desemprego e quem coloca os estribos dos cavalos, né? As aparelhagens dos cavalos. Não, mas na verdade criou-se muito mais empregos, tanto diretamente quanto indiretamente, do que os empregos que desapareceram. A mesma coisa com a inteligência artificial. A ideia não é substituir o homem pela máquina, é que tarefas que são monótonas, perigosas, repetitivas, não sejam feitas pelas pessoas, ou por qualquer animal, mas sim por máquinas. E que as pessoas com isso tenham mais tempo livre para família, para lazer, para os amigos, não se ponham em situações de perigo e possam fazer trabalhos que sejam mais desafiadores, mais interessantes, quase como um lazer, por exemplo. Perfeito. Tu sabe, Tchê, eu estava pensando no seguinte, as investigações no fundo do oceano e nas regiões
hiperprofundas. Você não tem um ser humano que possa fazer uma investigação lá, Sim. mas você pode ter uma máquina que vai lá, recolhe e você analisa na Isso superfície, no navio, enfim. Uma coisa que eu fiquei pensando, isso tem uma implicação social significativa, tanto por um viés mais negativo quanto positivo. Na mesma reportagem, o jornalista diz que, segundo a ONU, a todo tempo ele se remete, é lógico que uma coisa é a notícia do jornal e outra coisa é um dado de pesquisa. Sim. Mas eu estou me baseando por ele porque realmente, como eu sabia que ia te entrevistar, soou muito na minha cabeça essa preocupação. E ele citando a ONU, ele disse assim, olha, nas próximas décadas, a cada 3 postos de trabalho formal, 2 serão preenchidos por meio desses sistemas de informatização. Bom, você pode pensar que isso vai criar um desemprego e nós teríamos uma espécie de atualização do ludismo do século XIX, vão quebrar tudo para não perder o emprego, certo? Ou você poderia pensar numa perspectiva de outras formas de trabalho, de outros usos à criatividade. Inclusive é interessante que ele diz na reportagem que a América Latina, sobretudo o Brasil, no nosso caso, se notabiliza por ser extremamente criativo nesses momentos. Aí eu te pergunto, nessa relação com o emprego, tá? A perda de postos de trabalho exige maior empreendedorismo? Sim, eu sou um otimista, eu acho que exige mais iniciativa. Eu não vejo isso como uma coisa negativa, eu vejo que vai ter uma transformação de postos. Postos vão fechar e postos vão abrir. Eu não tenho os valores exatos, mas tenho estimativa que daqui a 10, 20 anos, 80% dos postos de trabalho vão ser postos que não existem hoje. E que as pessoas que estão nascendo hoje vão ter 6 a 10 postos de trabalho diferentes durante a vida. Então vai mudar completamente a forma como a gente está acostumado a trabalhar hoje. Mas eu acho que a gente tem que fazer um esforço, né? Todo mundo tem que se unir para que essa nova forma de trabalhar não seja para prejudicar ninguém, ao contrário, seja para beneficiar mais pessoas, né? Que as pessoas tenham um trabalho que seja atraente e que elas gostem do que estão fazendo. Perfeito, perfeito. Tu falou que da questão de não ter mais os postos de trabalho. O meu pai era radiotelegrafista da Rede Ferroviária Federal. Sim, trabalhava com código Morse. Não tem mais. É como datilógrafo também, não existe mais. Eu fiz curso. Você fez curso? Em 1981, em Porto Alegre, eu fiz curso no Senac. Eu fiz curso de amador, eu falei, nossa, agora eu posso falar com todo mundo. Aí depois apareceu o celular. Para que serve meu curso? Rádio Amador Unicola, aqui de São Carlos, o cara da oficina. Fiquei vários meses estudando código Morse na Rádio Amador. Muito bom. E, bom, eu te pergunto, quando eu te fiz o convite, um professor, inclusive aqui da UFSCar, me indicou que um dos nomes importantes das pesquisas, estou usando a terminologia pouco adequada, que é inteligência artificial, seria justamente o André Carlos Ponce de Leon. Então eu te pergunto, André, como está o Brasil hoje em pesquisas a respeito de simulação de inteligência, enfim? Bom, primeiro eu fico lisonjeado, né, pelo comentário do professor Zanotto, que eu admiro muito. Eu tive muita sorte quando cheguei aqui em São Carlos, já tinha um grupo forte de inteligência artificial, tanto na UFSCar quanto na USP. E eles têm ficado cada vez mais fortes, né? A UFSCar tem vários grupos de pesquisa que trabalham ativamente na área, assim como a USP. E o que é melhor, os dois grupos colaboram, tanto a USP quanto a UFSCar. O Brasil está muito bem na área. Nós temos grupos no país inteiro, em pesquisas tanto teóricas quanto aplicadas e com várias soluções práticas. Talvez não seja sabido, mas 25% do código do buscador da Google é feito aqui no Brasil. Uau! E vários outros programas importantes para a aprendizagem de máquina e inteligência artificial são feitos ou no Brasil ou por brasileiros. Perfeito, tia. Que bom isso. Que bom. Bueno, aí eu acabo te fazendo uma pergunta que vai chegar também numa outra questão. A ciência sem difusão, ela realmente ou não caminha ou vai claudicar muito rapidamente. Nesse sentido, nós temos um sistema de educação básica que tem as suas críticas, também tem as suas eventuais virtudes, não é? Mas, na tua opinião, não só como pesquisador, mas como um cidadão brasileiro, como pai, enfim, como um educador, tá? O que tu acha que poderia contribuir para que na nossa educação básica
você já preparasse melhor esses indivíduos? Eu estou te fazendo essa pergunta e estou lembrando que em Olimpíadas de Robótica, em Sim. Olimpíadas de Física, muitos jovens alunos, e alguns inclusive do ensino público, acabam fazendo bons trabalhos e não só isso, pegando o desejo da coisa Sim. e indo atrás. Nesse sentido, eu te pergunto, pensando nessa questão da nossa educação básica, André, o que tu vê que seria importante agregar, reorganizar, enfim? Certo. Bom, nesse caso, eu até vi esse carapuça como pesquisador, que nós, cientistas, nós estamos devendo à sociedade de tornar o que nós fazemos mais claro e transparente e fortalecer a divulgação. Claro. E divulgação, inclusive, para as crianças também. Me incomoda muito a situação que a gente está com relação à ciência, desde o primeiro e segundo grau. Principalmente quando a gente compara com o que está sendo feito lá fora. Sim. Eu lembro uns tempos atrás, eu estava conversando com um colega da Noruega, e ele falava que na Noruega nós ensinamos as crianças a colaborarem. No Brasil nós temos a competirem. É competir quem tem a maior nota. E a sociedade do Exato. futuro, a de hoje inclusive, ela vai fortalecer muito, ou seja, ela vai estimular muito a colaboração. Né? E além da colaboração na parte científica, tem que estimular também a curiosidade das crianças. Perfeito. Né? As crianças têm que ir atrás do conhecimento e porque elas acham interessante, não porque é uma obrigação. Claro. Isso é obrigação de nós, como professores, de tornar as disciplinas que eles têm que estudar interessantes. Perfeito. Legal. Cara, tu falou nessa questão da colaboração ou competição, né? Eu trabalhei um tempo com uma linha teórica do reconhecimento social do Axel Honneth, e uma das conclusões que eu tive junto com as pessoas com quem a gente fazia uma pesquisa era justamente que o reconhecimento do outro, a ação de solidariedade com o outro é meio que já um imperativo no sentido kantiano. Sim. Se a gente não tiver solidariedade, só estimular a competição, a médio e longo prazo a gente vai incendiar isso aqui. Vai incendiar e até assim para o bem-estar das pessoas. Claro. Também é importante a colaboração, a pessoa se sentir bem que está Claro. ajudando o outro também. Bacana. Muito bom. E, bueno, eu te pergunto, além da inteligência artificial, tu desenvolve outras pesquisas. Quais são as tuas pesquisas e como elas se relacionam com a inteligência artificial? Certo. A área que eu trabalho é o quê? É um ramo da inteligência artificial chamado aprendizado de máquina, que é que os computadores consigam aprender por si só. Perfeito. Então não é nem só simular a inteligência humana, mas já aprenderem a partir de conhecimento anterior. Então eu trabalho, por exemplo, com a área do aprendizado. É que os computadores aprendam a aprender por si só. Que louco. Que é chamado de meta-aprendizado ou autoaprendizado também. Certo. A ideia é que eles tenham uma certa autonomia, né, para que eles consigam identificar quando eles estão começando a ter um desempenho piorado ou quando não estão fazendo bem feito alguma coisa. Perfeito. Mas para isso é essencial que tudo que a gente faça tenha, primeiro, transparência. Os modelos que eu desenvolvo, eles têm que estar claros para quem é afetado por esses modelos. Inclusive tem uma norma europeia que entrou em vigor esse ano que fala tudo que usar inteligência artificial com algum dado do ser humano, o ser humano que daqueles dados tem que ter acesso a esse modelo e compreender o que o modelo está fazendo. E também acho importante você respeitar a privacidade das pessoas. As pessoas têm que saber se os dados estão sendo utilizados, para quê, e se elas não quiserem, que não sejam utilizados. Então tem muito interesse também nessa parte de privacidade e transparência no uso da inteligência artificial. Perfeito. Tu sabe que eu vi, Tchê, na semana passada, eu até não dei muita atenção na matéria porque eu estava vendo um outro assunto, mas existe um cientista que desenvolveu, é como se fosse uma mulher e ela se comunica, Sim. tá? E uma pesquisadora desse grupo de pesquisa viaja o mundo com esse robô, Sim, creio você que já essa viu esse robô, a sim. terminologia correta, Sim. não é? E dá entrevistas, inclusive, Sim. o robô responde. Aí tu fala nessa questão do aprender a aprender. Sim. Como é o desenvolvimento dessas máquinas? Aqui estão pensando meio tipo Isaac Asimov, Certo. Stanley Kubrick, Tá. saca? Tem um que vai Como é estimular isso? ainda mais sua ideia, que é baseado em redes neurais, que ela procura Certo. simular o sistema nervoso. Ok, Então, procura simular como é que o neurônio se comunica por sinapses para tentar colocar isso no computador. E que eles perfeito. façam algo parecido. Tem muito esse sistema de atendimento ao consumidor que você nem sabe, mas é uma máquina respondendo a você, e essa máquina está aprendendo de acordo com as suas respostas de outras pessoas. Então só vai para o ser humano se a máquina não conseguir responder a sua dúvida realmente. Então isso já acontece em várias empresas, inclusive empresas de internet, por exemplo. Certo.
Que louco! Tu falou no Netflix, e eu assisto Netflix, eu não assistia as séries porque eu achava que era baixo astral, e os meus filhos tudo assistem. Aí eu comecei a assistir, faz uns 2 anos isso. Bom, não precisa dizer que virei freguês de carteirinha, né? Aí, quando lança uma série nova, ela tem lá, de acordo com o meu interesse, 97%, ou 64%. Sim. Quer dizer, então é essa monitoração inteligente. Isso mesmo. Inclusive, o Netflix foi pioneiro nisso, porque eles fizeram um concurso que eles pagavam $1 milhão para o melhor algoritmo de inteligência artificial para poder recomendar filmes e séries para as pessoas. Que barato, rapaz. Muito bom. E, por fim, eu vou te perguntar mais uma coisa. Em toda essa questão do desenvolvimento, da pesquisa, essa interface, porque a USP tem um trabalho bacana, acho que é a Escola de Altos Estudos, Sim, com sim. a professora Ivone Mascarenhas. Sim, Inclusive, isso eu mesmo. tive a oportunidade de entrevistá-la no Faz um começo ótimo do trabalho, mês. sim. Sim. E justamente eu Sim. vi uma matéria em que ela e um grupo de docentes levaram alunos para falar sobre a física lá na USP, num evento. Bacana isso. Esse movimento de aproximação, ele realmente pode produzir uma educação mais significativa. Porque a minha pergunta para ti seria o seguinte, voltando um pouco no ensino médio. Sim. Principalmente ensino médio. Eu trabalhei muitos anos no ensino médio. De repente, o sujeito está estudando, mas ele não vê uma aplicação imediata do que está tendo que estudar. Sim. Ao mesmo tempo, às vezes você tem uma carga de conteúdos imensa e o seu problema para ajudar a sua família a pagar as contas da casa pode ser resolvido com menos que aquilo. Sim. Então, isso dá uma certa dimensão de não tem aplicabilidade, o que eu faço com isso? Tá? Nesse sentido, esse tipo de iniciativa, a universidade trazer os alunos, eventualmente um aluno que se interesse por isso, ou um grupo de alunos, vão assistir a aula do professor Sim. André a respeito da utilização, enfim, de quaisquer recursos tecnológicos. Te parece essa uma atitude importante e, sobretudo, dentro dos sistemas administrativos das nossas universidades? Te parece possível fazer isso, essa aproximação, André? Eu acho essencial, eu acho que a gente está perdendo tempo no fazer mais isso aqui em São Carlos. São Carlos deve ser o protagonista no Brasil nessa iniciativa. Perfeito. A gente devia estar dando exemplo para o resto do país adotar depois. Perfeito. Né? E isso também vista a carapuça também. Né? Claro. Mas a gente devia estar fazendo isso, devia estar indo mais nas escolas, principalmente nas escolas públicas, e trazendo para a universidade também. Perfeito. E com relação à educação, só uma observação, tem alguns sistemas de inteligência artificial para a educação que procuram ver no que é que o aluno é fraco, o que é que ele precisa fortalecer e guiam o ensino para o perfil do aluno. Então, é um ensino personalizado. Perfeito. Perfeito. Isso é uma coisa importante. Eu comungo também o teu otimismo, sabe? Eu entendo que a ciência, que a tecnologia não são inimigos. Não é? Ao contrário, Sim. eles são instrumentos que a gente vai usar adequado ou inadequadamente. Sim. Quer dizer, se eu usar uma vara de pescar para escrever numa lousa digital é um pouco complicado, vai Sim. dar um exercício difícil e possivelmente Concordo não com vai você. ter bom resultado, Sim. certo? Mas se você levar ela para a lagoa para pegar um peixinho, Pois tá é. tudo tranquilo. Porque vai garantir o jantar do dia. Muito bom. André, eu gostaria mais uma vez, em nome principalmente dos nossos ouvintes, porque é para eles que nós dedicamos aqui toda a carga de atividades e de trabalhos e de programas e música que nós fazemos na Rádio Fiscar, mas gostaria de agradecer mais uma vez por ter disponibilizado o teu tempo de aula para vir aqui bater esse papo conosco. Muito obrigado mesmo de coração. Eu agradeço pelo momento agradável com você hoje, Ronaldo. Legal. Muito bem, pessoas queridas, nós estamos encerrando então mais uma edição do programa Em Resumo, que é um programa que se destina a mostrar que a ciência não é tão complicada assim e ela está do nosso lado, dentro de casa, nos lugares que menos se espera. Até para você que, assim como eu, assiste a Netflix, tá? A ciência está lá te ajudando a não assistir uma bobagem que você não Sim, gosta. Pois é, não perder seu tempo. Né? É isso aí. Um grande abraço para todas e para todos e até a próxima edição do programa Em Resumo. Até lá. Um abraço. Você ouviu Em Resumo, um programa da Rádio UFSCar. Continue na programação da 95,3 FM e escute diferente.